Olá pessoal, seguindo a nossa devocional diária, hoje estaremos falando sobre o capítulo 5 e 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Encerrando assim a leitura deste livro. Se você não está inscrito no canal ainda, antes de mais nada, vai lá, se inscreva, marca lá o sininho, coloca lá os seus comentários no final do vídeo, marca o gostei ou não gostei e compartilhe para que outras pessoas possam receber essa mensagem. É importante também você comentar o vídeo, porque no final, quando Deus abriu a oportunidade, eu gostaria de pegar os comentários que cada um está fazendo sobre a devocional e principalmente reunir isso no final de cada livro e fazer um resumo geral baseado nos comentários, nas dúvidas, em tudo que o pessoal colocar ali. E principalmente te incentivo a seguir conosco nessa jornada de leitura da Bíblia diariamente. É muito importante que uma pessoa que queira se relacionar com Deus, que esteja com o coração disposto a estar com Deus, leia a Bíblia diariamente. Nosso método é ler 2 capítulos por dia. Isso não leva muito dificilmente mais que 10 minutos. Então, vamos seguir juntos conosco nessa jornada. E, sem mais nem menos, daqui a pouco você vai ver que já leu a Bíblia inteira. Então, vamos lá. O capítulo 5 e 6 de Timóteo, Paulo, como eu te falei, como nós falamos anteriormente, na carta para Timóteo, Paulo está falando com um discípulo em que ele como é que eu vou falar? Um discípulo que ele olha como um futuro pastor, como um pastor, né? Então ele envia Timóteo para Macedônia, nesse caso da carta no 1 Timóteo, e ele dá a ele atribuições de pastor, de bispo, de líder da igreja, né? E aí na carta toda ele está dando recomendações de como um líder deve se comportar em relação à igreja. Evidentemente que tudo que a gente vai falar e fazer e se relacionar com um grupo de pessoas, e a igreja é um grupo de pessoas, você vai ter problemas, porque as pessoas normalmente, elas têm as suas deficiências, as suas dificuldades. E a maior dificuldade de um líder é como ele pode gerenciar esses problemas que surgem a partir dessas inter-relações sociais. E não é diferente na igreja. Ainda que a igreja tem um aspecto espiritual, estamos assentados como Cristo das regiões celestiais, mas no dia a dia nós lutamos contra o nosso pecado, contra a carne que habita no nosso corpo. E muitas vezes esse pecado, ele extrapola a nossa individualidade e vai atingir o irmão lá do outro lado. Então, Paulo vai recomendando a Timóteo como tratar essas questões no dia a dia. Ele começa falando na carta dele, primeiro com as pessoas em geral. Então ele cita 4 grandes grupos, anciãos, os velhinhos, né? As anciãs, os jovens, né? Principalmente esses 2 grupos. Os anciãos você trata como pai, os anciãos como mãe. Você não tem que ser ríspido nem grosso com eles. Aos jovens como irmãos e às jovens como irmãs, com todo respeito, ele fala isso. Mantenha a sua pureza, cuidado nesses relacionamentos, mas vocês têm que tratar todos eles com muito respeito. E aí ele fala de uma característica muito específica que na época tinha, que são as viúvas. Acho que em toda a história humana as mulheres normalmente, de uma forma mais, acho que eu não tenho esse número, mas a probabilidade de uma mulher morrer depois do seu marido é muito grande. Então as viúvas, elas ficavam muito sem o sustento ou o acolhimento porque o seu marido falecia. Eu imagino que naquela época não tinha um sistema social de ajuda como o que nós temos hoje, devia ser bem pior. E ele fala, para a igreja não ficar, e a igreja tinha o programa de cuidar das viúvas, mas ele falou assim, para a igreja não cuidar, se a família, se essa viúva tem uma família, a família que tem que cuidar, não é a igreja, não sobrecarrega a igreja. E ele fala, a piedade é isso, é vocês filhos, deixarem de pensar no seu próprio benefício, tirar o dinheiro do teu bolso e ajudar sua mãe, seu pai, as pessoas que são viúvas. E ele fala, importante também que essas viúvas que a igreja for ajudar tenham um bom comportamento. Não fique por aí fazendo fofoca ou fazendo outras coisas mais. E essas viúvas que a igreja vai ajudar, sejam viúvas que têm uma história de sustentar os santos, de criar os seus filhos, de atender as necessidades. E fala mais, essas são as características das viúvas que têm que ser atendidas. E é muito direto. Paulo é muito direto e reto quando ele vai falando. Fala, olha, é esse tipo de característica que tem que seguir. Não, é essa. É assim, a viúva tem que ter uma história. E essa história que ela teve na igreja, ela passou a ter honra de receber essa ajuda. Não é qualquer uma. E as viúvas mais novas, ele fala, as viúvas mais novas que ficam por aí
arrumando conversa e muitas vezes se sensualizando, agindo levianamente, essas viúvas, vocês vão ver que no final ela vai querer casar de novo e vai arrumar um outro relacionamento. Então, se vocês entrarem nessa de ajudar uma viúva mais nova, vão ter um compromisso com ela e no final da história ela vai casar de novo. E ela até fala que esse tipo de comportamento dela, de querer se auto-eleger uma pessoa necessitada de ajuda e depois buscar um casamento, não é coisa que venha de Deus, porque ela está abrindo mão do seu estado. Então ele fala, cuidado, as viúvas mais novas não façam isso. Então você vê que Paulo é muito prático com ele. E ele fala, e as moças mais novas casam, gerem filhos e governem bem a sua casa. Recomenda isso a elas. Ainda que isso pareça que vai em contradição a um outro texto em que Paulo fala que ele não recomenda o casamento das moças, mas ele está falando num contexto de perseguição, em que, dado a certas perseguições e a ênfase na pregação do evangelho, era melhor que a moça se investisse na pregação e no cuidado da palavra. Porque se ela casa, ela fica debaixo da autoridade do seu marido. Mas no caso da igreja em que Timóteo estava trabalhando, naquele contexto particular de uma igreja que tem uma vida normal, sem muitos atropelos e tribulação, ele fala, se está num contexto normal, as moças casem, gerem filhos e governem bem a sua casa. Não fique por aí falando nas casas e conversando muito. Ele fala, aqueles que são os presbíteros, os mais velhos e cuidaram da igreja, e que gastaram o seu tempo e a sua vida pastoreando a igreja, é preciso que vocês honrem, é preciso que vocês dê a eles todo o sustento, inclusive. Aí ele faz a comparação com a questão do salário. É importante que quem trabalha tenha direito ao salário e não se ata a boca do boi que debulha. Então ele fala, vocês não podem deixar desamparado os presbíteros da igreja, não só em termos de honra, em honra de palavra, em honra reconhecendo tudo que fizeram, mas também em honra financeira, né? Aí fala para ele mesmo, você precisa ter paciência, você precisa não se deixar levar pelas coisas que estão acontecendo à tua volta, guardar a você mesmo com pureza. E ele termina, inclusive, o livro, já no capítulo 6, lá para o final, que ele falando para Timóteo, Timóteo, não entra nessas confusões, dessas coisas de ideologia que eles chamam de ciência, os conflitos dos discursos, os conflitos do saber. Fala, isso é falso, não existe conflito do saber, o saber ensoberbece, né? Agora ele fala assim, você precisa estar em Cristo, e é Cristo que é o fim de todas as coisas. Cristo é a própria verdade. Então, não entra nessas discussões, porque isso só vai confundir as pessoas e fazer com que se desviem do caminho de Cristo. Aí depois ele fala para os servos, para os escravos, não se preocupe em ser escravo, só trabalhe com todo afinco para o teu Senhor. Olha só, hein, gente? Não está mandando militar para ser livre, não. Mas na frente nós vamos ver uma questão mais prática que Paulo fala sobre os escravos. Mas isso mais em outros livros que estão um pouco mais à frente. Mas aqui ele fala, trabalhe para o seu Senhor, para que se de alguma forma, você sendo de Deus, o teu Senhor não venha blasfemar do nome dos teus Jesus. Porque você carrega a imagem de Cristo em você. Ele não disse isso diretamente. Mas a palavra blasfema é por quê? Porque o Senhor dele enxerga nele Jesus. E se ele não está vendo a piedade de Cristo e a obra de Cristo na vida daquele servo, automaticamente ele vai fazer essa vinculação e vai blasfemar. E ele fala, se o seu Senhor é o Senhor, inclusive, convertido, você não tem que desprezar ele nem abusar. Porque como ele é uma pessoa convertida, ele vai ter paciência contigo e você sabe disso. Então não abuse. Trate ele como irmão e com muito respeito. E aos mestres, Paulo, olha só como é que Paulo vai recomendando para cada uma das características da igreja. E ele fala, aqueles que têm ensino, que ensinam, que não se soberbeçam com a palavra. E ele está falando já diretamente também para Timóteo, não se soberbece com isso. Porque não é a tua ciência, então, a tua autoconhecimento que é importante. O importante é Jesus em você e o ensino segundo a piedade. É este ensino, porque se tem alguém aí que está ensinando alguma coisa fora disso, ele é soberbo. É por isso que ele fala, se alguém está ensinando um ensino que não fala de Jesus Cristo e não é segundo a piedade, ou seja, o sacrifício que você tem que fazer em virtude dos outros, considerar os outros em primeiro lugar superiores a você mesmo, você vive para que Cristo possa ser manifestado na vida dos outros. Se você não faz isso, isso aí é soberbo e não está na graça de Deus. E ele fala, é preciso ter satisfação no que tem, porque aquele que ensina a palavra
tem a oportunidade de ganhar dinheiro com isso. E a piedade não é fonte de lucro. Aquele que ensina, aquele que vive Cristo, muitas vezes pode usar isso como fonte de lucro. E vocês, se você observar no contexto de que eles estão da Grécia, havia muitos sacerdotes e pessoas religiosas das religiões deles que faziam aquelas caras de piedade, que eram pessoas que diziam o que pensavam nos outros, mas no fundo faziam aquilo não para benefício dos outros, mas para o dinheiro que eles recebiam a partir daquilo ali. Então ele fala, isso não é fonte de lucro, a piedade não é fonte de lucro, você tem que fazer isso com um coração sincero para buscando a glória do nome de Jesus na vida de vocês. E ele fala, olha, tenha paciência, avisa as pessoas para terem paciência, porque esse trabalho, ele vai gerar Cristo em você, e no final é o próprio Jesus quem vai fazer aparecer toda a glória de Deus. E ele dá um resumo de que é Deus, que habita em luz inacessível, um Deus que nós não podemos sequer ver. E somente através de Jesus é que Deus se esvaziou. Olha, é o próprio Deus, inacessível e inacessível, mas em Cristo. E esse Deus, ele se esvaziou para que nós pudéssemos nos relacionar com ele através de Jesus. E é o próprio Jesus que vai manifestar isso em nós. Porque hoje, se nós pudéssemos chegar na presença de Deus e olhar para Deus, seríamos fulminados pela santidade dele, que nós estamos em pecado. Então Jesus se coloca entre nós, o próprio Deus se coloca entre nós, de uma forma que eu não posso compreender nem explicar. Mas o próprio Deus fala assim, eu vou abrir mão de todo o juízo, de toda a justiça, e vou me colocar entre vocês, entre o pecado de vocês e a mim mesmo. E Jesus se apresenta a nós. Então ele fala, tenha paciência, porque você vai ser revelado e vai estar diante de Deus nessa hora, porque Jesus Cristo em você vai manifestar Deus, a toda a glória de Deus para você. E fala dos ricos, finalmente termina com os ricos. Já falei sobre o finalzinho que ele fala para Timóteo não ficar brigando lá com as ciências, né? Tal de ciências, discussões filosóficas, discussões acadêmicas, essas coisas que a gente tem hoje em dia, é igualzinho, não muda nada. Ele fala, e os ricos não confiam nas riquezas. Aqueles que se converteram confiem no Senhor Jesus, não na sua riqueza, mas acumulem riquezas para a obra de Deus, para a eternidade. E guardem, acumulem um tesouro eterno através das obras e principalmente sejam capazes de distribuir segundo a sua mente. Então, ele é muito prático no livro nessa epístola de Timóteo, capítulo 5 e 6. É tão prático que muitas vezes a gente fica chocado com a forma prática com que ele trata as coisas, principalmente quando ele fala das mulheres, das moças e das viúvas. Deus abençoe, irmão, possa acrescentar essa palavra e dar a você mais conhecimento e mais revelação da palavra, em nome de Jesus.